Boa noite a todos, todas, todos aqui presentes nesta nossa terceira live do PESC, mas também é uma live que faz parte, junto com a Rede Araucárias, do curso de especialização em Educação Socioambiental da UERGS e do curso de especialização em Educação e Cultura da UERGS. Então, o nosso título hoje da nossa live é Educação Ambiental, Questões de Vida. Nós temos a honra, de receber hoje o professor Carlos Frederico Bernardo Loureiro, e ele é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta formação, então, esta nossa live de hoje, ela tem por objetivo abordar a interface entre os povos tradicionais e a educação ambiental como possibilidades e potencialidades para sociedades sustentáveis. Então, eu quero apresentar, antes do professor entrar aqui, um pouquinho do currículo do professor Frederico, e depois chamar a professora Rose e o professor Aloísio também para fazer uma fala inicial, e eles também irão se apresentar. Então, o professor Carlos Frederico Bernardo Loureiro, ele é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como eu havia falado, ele é coordenador da linha de pesquisa Estado, Trabalho, Educação, Movimentos Sociais, pelo PPG da Educação. Depois o professor me corrige se é pelo PPG da Educação, líder da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é líder do Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade. Também ele se apresenta, como o pai da Yasmin, da Tainá e do Vicente. Ele é casado com a Lígia Loureiro, ele é praticante de artes marciais, do culto de Ifá e do candomblé. Então, antes de nós chamarmos o nosso convidado, eu vou chamar, então... e só para falar antes também de chamar a Rose e o professor Aloísio, que esta nossa live de hoje, ela está fundamentada também no livro, que leva o título desta live, que é a Educação Ambiental, Questões de Vida, que esse livro, ele é dividido em 3 momentos. O primeiro momento, então, começa com algumas discussões que permeiam projetos e iniciativas de educação ambiental e povos indígenas. O segundo momento deste livro se refere às questões ontológicas da educação e da sociedade em suas interações com a natureza. E o terceiro momento, o professor traz um pouco da sua vida, sobre essas questões todas da vida. Então, antes, então, de nós chamá-los, eu gostaria de chamar a Rose para explicar um pouquinho também da participação dos cursos de especialização da Rede Araucárias, e também vou ver se eu consigo colocar aqui. Oi, Rose, tudo bem? Se apresente. Oi. Bem, Rose? Boa a Rose noite, já é nossa conhecida, Sandra. Mas se apresente novamente e vou tentar colocar o professor Aloísio. Vamos ver se ele consegue falar. Bom, Rose, pode falar. Então, professora Luiz está com o microfone fechado, mas então, boa noite, Eu sou a professora Rosmari, um prazer estar aqui com esse público tão eclético, Estamos, então, com os professores do PESC, com quem já temos uma parceria de 4 anos, através da Rede Araucária, são nossos parceiros, E gostaríamos de dizer que é sempre um prazer. E estamos aqui, então, com 2 turmas, de alunos da especialização de Caxias do Sul, Educação e Cultura, e com os alunos da especialização de Educação Socioambiental de TAPES. Então, professor Loureiro, para o senhor ter uma ideia, uma dessas especializações fica lá do lado da Lagoa dos Patos, e a outra turma de especialização fica aqui na Serra Gaúcha, os 2 extremos, e a gente tentou interagir com os 2 grupos, professora Sandra e eu, e conseguimos, então, trazer um convidado muito especial para dizer um pouco mais dessa trajetória, dessa experiência e do que é, inclusive, pensarmos em uma vida, que teve como trajetória profissional as ligações com a educação ambiental.
e essa questão de viver a proposta, né, ela é extremamente importante para nós. Professor Aloísio, já conhecido também, professor Aloísio, consegue abrir o microfone? Professor Aloysio está com alguns problemas de comunicação, mas no decorrer do período, ele diz que minimamente vai ouvir o amigo e depois colocar algumas questões no chat, caso ele não consiga entrar online. Professor Aloysio esteve até pouco tempo no programa de pós-graduação de Ciências Sociais da Unicinos, né? E tem trabalhado conosco, está há 2 anos já conosco na Rede Araucárias. Então, é um prazer estarmos todos aqui, o que importa é agora escutarmos o professor Loureiro. Seja Sim, muito bem-vindo. só para complementar a fala da Rose, o PESC, que é o Programa de Educação para a Sustentabilidade na Cidade, é, né, um programa da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo, né, e aqui nós temos, então, muitas pesquianas e pesquianos, que eu chamo, né, conosco, assistindo, então, também acompanhando, que faz parte de uma formação que acontece, né, há quase 4 anos e que nós estamos todo mês, né, com uma temática sendo abordada. Então, vamos trazer aqui o professor Frederico. Seja bem-vindo, professor Frederico. Obrigado, boa noite, prazer estar aqui com esse grupo, né? Todos os ouvintes, todos os ouvintes, né? E participantes, espero que as pessoas também se coloquem, particularmente com vocês, né? Sandra, Rosemary e o Aloysio, que também não está aqui conseguindo falar, mas está presente, uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. Então, é um prazer estar aqui compartilhando esse momento, né? Então, antes de nós iniciarmos a sua fala, professor Fred, então vai fazer a abordagem, né? Como que vai funcionar a nossa dinâmica? Ele vai então fazer toda a sua fala. Nós vamos sair, deixá-lo, né? Então, com vocês e depois nós retornamos. Eu vou também não deixar de esquecer de falar, né, que nós teremos uma lista de presença que dá direito à certificação, que vai ser disponibilizada depois aqui nos comentários. Então, agora é contigo, né, professor Fred? Tá ótimo, tá ótimo. Muito bom. Bom, gente, eu vou fazer essa abordagem, né, a partir do título do livro. Esse é o meu último livro publicado, né, Educação Ambiental, Questões de Vida, e depois dar um recorte específico nessa relação com populações e povos tradicionais, né, que é algo que desperta bastante interesse atualmente na educação ambiental, é algo que vem sendo crescentemente abordado nas pesquisas, nas práticas, enfim, nos trabalhos de educação ambiental. Só antes de começar, eu queria aqui, né, fazer uma homenagem à nossa querida Michele Sato, que faleceu hoje, né, uma grande referência na educação ambiental, né, uma pessoa maravilhosa, né, uma pessoa, uma lutadora, né, das causas ambientais, e, enfim, uma pessoa que ajudou muito na consolidação da educação ambiental no Brasil, com certeza que todo mundo já ouviu falar, né, e uma pessoa extremamente amável, acolhedora, e que eu conheci, eu nem sei mais, eu botaria aí, sei lá, uns 40 anos atrás, mais ou menos, né. Ela faleceu muito jovem, ela faleceu com 63 anos, né, muito jovem, e eu conheci Michele, a gente era novinho, eu estava com cabelo preto ainda, não estava com cabelo branco, e foi uma forma muito interessante, ela sempre muito amável, né, muito atenta a tudo, e ela chegou para mim e falou: mas eu te conheço há muito tempo, desde o tempo que você trabalhava com meninas e meninas que vivem em situação de rua, né. Eu falei: "Nossa senhora", mas isso naquela época era algo muito difícil, né, porque hoje em dia tudo bem, né, que você tem muito Instagram, Facebook, sei lá mais o quê, né, mas naquela época não tinha nada disso, isso era, início dos anos 80, então não tinha nem internet no Brasil, né, mas ela já conhecia, né, e já me acompanhava, e a gente pôde, trocar muitas conversas muito saudáveis. Ela trabalhava numa outra perspectiva teórica, diferente da minha, mas sempre de uma forma muito respeitosa, os nossos diálogos. Então, realmente, assim, é uma perda gigante, né,
para a educação ambiental no Brasil e no mundo, né? Então, não podia deixar de falar, né, de prestar minha homenagem a essa grande mulher, né, que partiu hoje. Bom, gente, então vamos lá, né? O livro, né? Começar pelo livro, né? Esse livro é engraçado que ele surge, e realmente é um livro que eu recomendo que seja lido, assim, é um livro muito, é uma conversa muito aberta, muito franca minha, e ele nasceu de uma provocação que eu recebi no EDEA, tomando um café no intervalo de uma das falas em um EDEA em acho que foi 2018, se eu não me engano, lá na FURG, né? E aí uma pessoa chegou, né? Uma menina, uma jovem do movimento negro, né? Parou assim a moto e tal, desceu, aí veio falar comigo, estava conversando em pé com algumas pessoas, ela falou assim: você tem que escrever um livro sobre a sua relação com povos tradicionais nessa leitura crítica que você tem, né? Porque geralmente as pessoas que falam povos tradicionais falam em outras abordagens teóricas e você tem que tratar disso, assim, mas me cobrando mesmo, assim, num tom até incisivo, assim, né? Tipo, pô, como é que você não escreveu sobre isso ainda? Eu falei, tá bom, assim, tá bom, vou levar adiante esse projeto. E aí foi, né? Assim, já estava num movimento de redução um pouco das minhas escritas, né? Eu sempre escrevi muito, quem me acompanha sabe disso, sou uma pessoa que tem uma quantidade muito grande de artigos, livros, enfim, publicações as mais variadas, mas estava numa outra pegada, né? E aí eu fiquei meio assim, eu falei, tá bom, vou lá, vamos escrever esse livro. E saiu, né? Quase como um relato assim pessoal, né? Muito franco, né? Quem já leu o livro percebe isso, já ouvi várias pessoas comentando isso comigo. E o título, Questões de Vida, né, é exatamente porque eu pensei em 3 dimensões da vida, né? O último capítulo é a minha vida, né, e a minha trajetória na educação ambiental, e foi a única coisa que eu fiz minha vida inteira, né? Inclusive algumas pessoas já me perguntaram assim, mas por que você se identifica, né, como educador ambiental e não só educador? Eu falei, olha, na verdade, é uma questão de identidade pessoal, né? Não é nenhuma discussão conceitual propriamente dita, porque dizer educador, para mim, estaria dizendo a mesma coisa, né? Mas só que a minha vida inteira foi dedicada à educação ambiental, né? Eu comecei muito novo, era adolescente, né? E muito motivado aqui pelo processo de destruição na Baía de Guanabara, de todo o processo que a gente observava aqui com os povos, né, do entorno, e com a própria situação, né, da Baía de Guanabara e das diferentes formas de vida ali presentes. E, enfim, então a minha vida inteira foi ligada a isso, né? Então eu não consigo pensar outra coisa que não seja a educação ambiental, né? Do ponto de vista de atuação profissional, de identidade mesmo, né? Daquilo que me constituiu como pessoa, né? Então eu recupero isso e aí muita coisa que eu escrevi passa a ser entendida ali, né? Do porquê, né? Porque eu sempre tive uma escrita, estava até conversando isso com a Sandra, né? A Rosemary aqui um pouquinho antes, que eu tenho uma característica, assim, por exemplo, minhas falas, se vocês repararem, quem já me escuta há mais tempo, algumas pessoas comentaram aí, é sempre bom ouvir e tal, né? Minhas falas são sempre daquilo que eu percebo que tem que ser dito no momento, né? Eu não preparo nenhuma fala e nunca fiz isso, nunca, né? Nunca. Todas as minhas falas, desde lá dos anos 80, são assim, né? E é uma característica minha, e os meus textos também, geralmente, eles são oriundos de algum debate que estava vivenciando na época, mais ou menos o que aconteceu com o livro, né? Uma provocação, alguém me colocou uma questão, ou eu percebi num evento ou numa atividade que uma determinada questão as pessoas não estavam tendo uma compreensão razoável, ou que era necessário polemizar uma determinada compreensão, enfim, né? E assim eu sempre fiz, né? E o livro marca isso, e esse último capítulo, que é a minha vida, né, minha trajetória de vida na educação ambiental, é muito isso. O primeiro capítulo, né,
depois eu falo do capítulo do meio, é mais um entendimento teórico, né, do que é a própria vida. É claro que existem várias dimensões, e eu procurei tratar ali no livro, mas eu dei uma especial atenção, né, àquilo que nos constitui como seres sociais, né, aquilo que nos compõe socialmente, né, que nos qualificam como uma espécie que tem características diferenciadas das demais espécies com as quais a gente compartilha aquilo que chamamos de natureza, né. Então essa condição da sociedade de sermos seres sociais se dá exatamente pelo processo nosso, de nossa capacidade de criar, né, e no processo de criação, de transformação da natureza para atender necessidades nossas, e nesse movimento a gente vai criando significados, sentidos, né, novos conhecimentos, novas habilidades, técnicas, novas necessidades que nós mesmos criamos na nossa dinâmica, e esse vai nos formando como pessoa ao longo da vida, né. E aí trago uma concepção aí sim, estritamente inspirada numa tradição crítica, de que esta forma de sociabilidade atual, na qual nós vivemos, né, na formação socioeconômica capitalista, né, essa condição de sermos livres no nosso ato de criar, né, ela não está dada, ela nos é negada pelas formas de apropriação privada daquilo que nos permite estabelecer o processo de criação da nossa existência, né, e pelos mecanismos de acumulação brutal de riqueza, que gera um paradoxo único na história humana, né, de uma riqueza extremamente vasta e abundante, e de riqueza material e imaterial impressionante, ao mesmo tempo acompanhado de uma miserabilidade, né, e de uma banalidade e uma banalização no tratamento do que é a própria vida, que é igualmente impressionante, né. E isso é próprio desta forma de sociabilidade, né, não é comum, né, não existe nenhuma outra forma de sociabilidade além dessa, na história conhecida. Então a vida que é negada, né, nos tempos atuais, a vida que se baseia num processo de alienação que se estrutura em cima de práticas que são de intolerância, né, de preconceito, de racismo, de xenofobia, enfim, e todas as formas de fobia que a gente consegue identificar hoje, nomear, enfim, classificar, para chamar a atenção da barbárie em curso, né, de uma sociedade que, considerando em termos bem realistas, né, caminha passos largos aí para riscos muito eminentes de autodestruição, de aniquilação da nossa existência humana e de outras espécies, né, que convivem conosco nesse planeta. Então, chamo atenção para isso, e aí dou o pulo, né, para a questão dos povos tradicionais. Só um detalhezinho antes de entrar em povos tradicionais, e faço toda uma explicação ali, né, do porquê que eu dei essa guinada na minha vida em relação a povos tradicionais e não vinha mais tratando do universo escolar. Não que eu desconsidere o universo escolar, pelo contrário, tá? Reconheço que a escola é a forma por excelência pela qual a educação se institucionaliza e se universaliza nesta sociabilidade capitalista, e que sem a escola não há nenhuma possibilidade da gente se apropriar de certas linguagens, conhecimentos que permitam a gente caminhar, rumo à transformação das nossas relações com a natureza. Mas é preciso chamar a atenção para outros aspectos, e são esses outros aspectos que eu venho chamando a atenção na minha jornada nos nem sei quantos anos para cá. Então, mas é uma questão de ênfase pessoal, né, com escolhas pessoais, com uma compreensão da urgência do tratamento dessa discussão de povos tradicionais, né. Então eu vou tratar dessa dimensão de povos tradicionais por duas dimensões. Uma, como que eu fui me aproximando disso, e a outra é o porquê
teoricamente, trabalhar povos tradicionais é decisivo para o processo educativo ambiental. Vou começar por essa parte, de uma modo geral, a parte mais árida, né? Quando a gente traz para o pessoal, fica mais próximo de cada um de nós. A discussão teórica que vem acontecendo, né, na área ambiental, de um modo geral, na ecologia política latino-americana, principalmente, mas não só, africana também vem aparecendo, até mesmo a europeia, né, vem trazendo muito, que começa a se dar destaque a povos tradicionais, e aí incluindo, né, não só os chamados, aquilo que vem sendo classificado como os povos tradicionais, mas também os povos originários, né, os indígenas, né, aqueles povos que são o que originam, né, que são próprios dessa terra, daí o próprio nome, porque esses povos, tratando genericamente ainda, eles possuem formas de viver, né, modos de vida e vínculos com a sua terra que não são compatíveis com a sociabilidade, né, de uma sociedade produtora de mercadorias, né, de uma sociedade baseada em relações privadas, né, daquilo que é criado, né, pela própria sociedade, por todos nós. E mais do que isso, exatamente por serem povos com laços estreitos com o seu território, né, há um enfrentamento real, né, porque o capital tem uma necessidade de expansão, principalmente aqui na América Latina, África, onde essa necessidade de expansão, né, de se basear, de se ter uma reprimarização da economia, de se ter um processo de retorno a um extrativismo muito brutal, né? Se você pegar o caso brasileiro em particular, se você vê, já há bastante tempo, algumas décadas, né, a gente vem tendo uma redução das atividades de ponta tecnológica e das atividades industriais, né, e a economia cada vez mais baseada nesse chamado neoextrativismo, ou seja, numa extração muito direta de minérios, né. Você vê fortemente o avanço da área de mineração, do petróleo, exploração de madeiras, na exploração da biodiversidade e do avanço do agronegócio, né? E isso se reflete muito visivelmente na própria composição do Congresso Nacional, né? Olha lá, você vai ver a presença maciça de grupos vinculados a setores econômicos, do agronegócio e desses setores de exploração, garimpo, enfim, mineração dos diferentes tipos, né, do petróleo e etc., né, como eu falei. Então, isso tem muito a ver com como a economia se estruturou nesses continentes e na relação internacional, na geopolítica e na geoeconomia internacional, né? E, obviamente, como esses grupos, né, grupos indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, vazandeiros, fundo de pasto, enfim, catadores de mangaba e por aí vai, né, uma quantidade muito grande de grupos tradicionais, as diferentes etnias indígenas, enfim, né, eles dependem dessa relação muito estreita com a sua terra, como eu falei, né? Então a disputa se dá aí o conflito se torna real, né? Não só um conflito no sentido, né, de interesses divergentes nas formas de apropriação da natureza, mas o conflito no sentido bélico, né? Da violência direta, da violência física, né? Da invasão, né, do genocídio, do extermínio, da morte, né, do assassinato, né, do extermínio de crianças, do extermínio de mulheres, enfim, né, do extermínio de culturas, porque há um interesse, né, de ocupação desses territórios para fins econômicos e eliminação de tudo aquilo que está fora da lógica de mercado e está tudo aquilo está fora daquilo que é considerado como normal, né, por essa sociedade hegemônica, né? Então, qualquer coisa que esteja fora da sociabilidade capitalista, branca, europeia, urbana, né, heteronormativa, né, cristã, né, que não reconhece outras formas de se relacionar com Deus, enfim, e por aí vai, né?
Então, há aí um conflito ambiental, ele se configura muito fortemente, né, tratando aqui particularmente do nosso caso, com esses povos, né, e aí eles ganham um peso muito significativo no debate ambiental latino-americano e brasileiro, né, para além da educação ambiental, né. Então, se você acompanhar o debate da ecologia política, né, o debate sobre povos tradicionais, ele é absolutamente dominante hoje em dia na literatura e na configuração dos movimentos sociais, né, no reconhecimento da existência desses grupos e das suas lutas cotidianas, que são muito desiguais numa sociedade tão violenta como a nossa, né, e tão concentradora de riqueza, né. A desigualdade de poder econômico e bélico, né, assim, é incomparável, né, não é nem para além da desigualdade, até diria, né, porque não tem nem com o que confrontar exatamente, né. Então, assim, tem esse peso teórico nessa direção, né, e um peso teórico é de entender que exatamente por eles terem esse grau de territorialidade, né, eles têm um modo de vida que tem muito a nos ensinar de que é possível ser feliz sem ser da forma como a gente vive. Eu poderia resumir tudo nessa frase que eu falei agora, né. Então, as pessoas podem produzir, satisfazer suas necessidades, compartilhar aquilo que é criado materialmente e imaterialmente, né, e ser feliz sem precisar acumular, né, sem precisar estabelecer relações de poder baseada no poder econômico, né, sem precisar ter o uso das estruturas de Estado para benefício desses grupos, né, que têm uma lógica de relação com a natureza, que é de uso intensivo, expansivo e linear de crescimento, né, eu diria até exponencial de crescimento, né, uma lógica de que felicidade é aumentar exponencialmente a produção, né, e a riqueza econômica, né, do ponto de vista estritamente econômico. E quando você olha para o conjunto desses povos, você começa a ver que para eles isso não faz nenhum sentido, né. Então eu vou trazer alguns exemplos do como é que isso funciona na cabeça deles, né, e é muito interessante. Por exemplo, tem uma fala de uma quilombola que tá gravado, isso está em vídeo, num documentário, em que ela fala assim: por que que pergunta a ela, né, "Por que que você não aceita sair daqui do seu território, receber uma indenização e ir para uma cidade?" Ela falou: "Porque aqui eu sou dona fulana de tal, filha de fulana de tal, irmã de fulano de tal, que tem os filhos fulano, 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 né. Aqui eu tenho nome, aqui eu sou respeitado na minha história. Se eu aceitar o dinheiro e for para uma cidade, primeiro, esse dinheiro vai acabar porque o que eu sei fazer é mexer com essa terra aqui. Eu não sei fazer outra coisa na vida. Segundo, porque lá eu vou ser apenas mais um número. E na hora que eu morrer de fome, ou na hora que eu morrer porque recebi um tiro, na hora que eu morrer porque fui assaltada, na hora que eu morrer porque fui atropelada, né, eu apenas sou mais um número na estatística, nada além disso." É uma fala de uma profundidade impressionante, né? Impressionante. Né? É exatamente o que a Luciana botou ali. Aqui eu tenho reconhecimento, traduzindo para a nossa linguagem acadêmica, né? Aqui eu tenho reconhecimento e identidade. Né? Aqui eu crio os meus meios para sobreviver, né? E ser feliz. Né? Então não é uma questão de se a indenização é justa ou não é justa. Né? Geralmente o debate disso, quando você expulsa, né, as pessoas de suas raízes, né, fica muito em torno disso. Mas essa indenização foi muito baixa. Não, essa indenização foi boa. Isso é a nossa lógica de conceber, né? Mas não é a dessas pessoas, porque não é uma questão de preço, né? A terra não tem preço. Como é que você vai precificar a terra? Vai precificar a água, vai precificar, né, toda a história da sua família, que tem laço com aquela terra. Como é que você vai botar um preço nisso? Não faz sentido algum para essas pessoas. Né? Como é que aquilo pode ser privado, pode ter dono? Aquilo não faz sentido algum para essas pessoas. Né? E um outro exemplo muito forte, eu estava acompanhando com ribeirinhos no norte do Brasil, a relação com o próprio trabalho, né? E como é que aqui para a gente, quando as pessoas falam em lazer,
né? O que é o trabalho alienado, né? Aquilo que conceitualmente é muito difícil de entender em Marx, né? Trabalho alienado, o estranhamento nas relações, daquilo, né? Do fruto do seu trabalho, enfim, etc, etc, etc. Não vou repetir aqui, né? As pessoas acham dificílimo, mas aquilo é muito simples, gente, muito simples. O que ele está dizendo, o Ribeirinho traduz da seguinte forma: você tem necessidade de buscar um lazer distante do trabalho, porque o trabalho para você é um peso, é um ônus, né? Não é ali que você se realiza. Para a gente, para o Ribeirinho, né, é ali que eu me realizo. Então, por exemplo, o ato de pescar é o ato aonde eu satisfaço minha necessidade de me alimentar e das pessoas que convivem comigo na minha comunidade. É o ato aonde eu ensino meu filho a se relacionar com o rio e com as outras espécies que habitam o rio, né, e entender como é a dinâmica da natureza, né? E é onde eu tenho lazer também, porque sair para pescar também é lazer. Então, né, esse é um aprendizado gigantesco, né, que a gente tem com os povos tradicionais. Para ele, o trabalho não se desvincula do lazer, porque ele faz aquilo que ele gosta e aquilo que o realiza como pessoa, né? Um indígena, quando sai para coletar algo e ao caçar, né, aquilo é um ato pleno, é um ato que envolve ritualística, que envolve gratidão à natureza, não é? O pedido, né, humilde para que a natureza forneça aquilo que é necessário. É um processo de aprendizagem para uma jovem, né, que está ali, né, a criança está ali, né, e não está sob nenhuma lógica de exploração do trabalho, exatamente porque ele não está sendo explorado, né? Ele ali está aprendendo, né? Então é no tempo deles, porque eles não precisam, o tempo não é medida de valor, né? Ou seja, o tempo não é usado para poder gerar acumulação, porque não faz sentido acumular, né? Então são modos de viver, entre muitos outros exemplos que eu poderia trazer aqui, né? São modos de viver que trazem, né, uma forma de ser que é antissistêmica, em última instância, né? Em última instância, é completamente fora daquilo que como a gente vive, como a gente educa, né? O modo como a gente estabelece as nossas formas de sociabilidade, né? Então, isso do ponto de vista da educação ambiental é fantástico, porque aí você se abre para uma compreensão de mundo que está para muito além daquilo que normalmente a gente costuma discutir ou trazer nos nossos debates dentro da educação ambiental, né? Ele traz essas experiências, essas sabedorias ancestrais, né? Traz, aliás, o próprio sentido de ancestralidade, né, que não tem nada a ver com ficar preso no passado, né, mas de você reconhecer as suas raízes e o modo como essas raízes são presentes e se projetam para o futuro, até porque não existe a separação passado, presente e futuro. Então, a ancestralidade está sempre presente, de como é que isso tem um potencial enorme para a gente repensar nossas formas de se relacionar com o mundo e, portanto, de ser, né? Ser nas nossas individualidades e ser socialmente falando, né? Então, do ponto de vista teórico, essa ênfase em povos tradicionais que eu venho colocando e coloquei com muita força ali no livro, em função disso, né, da sua importância política, né, na atualidade, deles serem agentes sociais de extrema força, né, e contraponto ao que está aí posto, né, e ao mesmo tempo, além da importância política, né, e lógico, ética também, no sentido do direito de existir de forma diversa, né, é um direito intrínseco, né, assim, então são povos que têm o direito de ser o que são, né, e ninguém tem que impedir de que eles sejam o que são, tem um sentido pedagógico, tem um sentido educativo muito forte, né, que é a possibilidade de aprendizados os mais variados com esses povos, né? E aí é onde entra
Aqui tô aqui com o meu filho pequenininho. Eu tenho um filho pequenininho, né? Eu tenho um filho de 30, filha de 18, e um aqui de 3 aninhos, que quem me acompanha em rede está sempre vendo meu Instagram. Aliás, quem quiser, Federico Loureiro, né? Tem um pequenininho aqui de 3 aninhos que é uma renovação de vida, né? Uma renovação. Muita gente pergunta assim, né? Eu já com 55 anos, fazer 56, né? Casei com uma jovem, né? 20 anos mais nova e tenho um filho de 3. Muitas vezes assim, tá maluco, né? Começar agora de novo com um filho, né? E eu diria para você, isso é um parênteses, viu? Aliás, mas está também no livro, né? Mas eu diria que isso é uma renovação de vida, né? Uma grande renovação de vida, né? Criança é algo sempre maravilhoso, né? Estar com criança é sempre uma renovação, né? Sempre, né? Então, ter uma criança de 3 anos dentro de casa é uma bênção, né? Realmente só posso agradecer, né? Enfim, fiquei até emocionado, mas voltando aqui, né? É... E aí chega a dimensão pessoal, né? De como é que eu fui chegando a essas questões que eu estou falando aqui para vocês, de como é que eu fui aprendendo muita coisa, né? Inclusive a Sandra me mandou um trechinho do livro, e é sempre legal isso também, né? Quando as pessoas fazem menção ao livro, porque as pessoas chamam atenção às vezes para coisas que a gente mesmo não pensou, né? Ou que a gente não deu o devido peso que aquilo pesou para a pessoa, né? E aí ela marca um trecho do livro que fala disso, né? Como é que isso foi renovador para mim, né? Aprendi a escutar muito mais, né? Eu sou uma pessoa muito vinculada a tradições, né? Tradições de um modo geral, tradições muito antigas, né? E isso começa assim, né? Ela fez ali me apresentou, né? Falando, né? Das minhas 2 filhas mais velhas, do meu pequenininho, né? Do meu casamento, né? Com a Lígia, e praticante de artes marciais, né? Assim, sou um praticante, sim, de longuíssima data, né? E vinculado a tradições muito fortes orientais nesse sentido, né? Não só no sentido da prática marcial, mas no sentido da filosofia que está inerente a essas práticas, pelo menos para certas artes ainda, né? Ou para certos estilos, né? Mais tradicionais. Então vem daí alguma coisa, né? De cultura chinesa e japonesa, principalmente coreana também, em parte, né? Mas esse é um lado que pouca gente conhece na minha jornada. E fui chegando, né, aos povos tradicionais. E aí essa minha chegada, ela é muito interessante, porque ela se dá, aqui eu vou contar algo muito pessoal mesmo, né? Ela se dá ali mais ou menos em 2004, 2006, mais ou menos. Não me lembro, eu sou péssimo para lembrar dessas coisas, porque eu tenho um hábito péssimo, assim, eu não faço registro de nada, né? Por exemplo, já viajei o Brasil inteiro falando, né? Dando curso, né? E não tenho foto de praticamente lugar nenhum, né? nem atualmente nem essas, né, que a gente faz de celular, nem essas eu não tiro, eu só tenho aquilo que me mandam, né? Eu sou péssimo nesse sentido, péssimo, horrível. Não aprendi a fazer registro de coisa nenhuma, então por isso que eu me lembro vagamente de muita coisa. Então até ali, até 2004, 2006, eu tratava muito dentro de políticas públicas, educação ambiental. Meu foco sempre foi muito a discussão teórica, né, que eu considero importante. Eu acho que tem muita coisa frágil conceitualmente na educação ambiental, até porque ela é um campo de interface. Então, assim, acho que tem conceitos que são apropriados de forma muito rasteira, de áreas muito distintas, e sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? E eu sempre me dediquei muito a estudar muita coisa, né? Sempre fui uma pessoa muito de fazer os projetos na ponta e ao mesmo tempo estudar muito de áreas muito diferentes, né? Eu venho da biologia e vou parar no serviço social, né? Então passei por muitas áreas da filosofia, da educação propriamente dita, enfim. Vocês estão vendo uma sombrinha aqui, é o meu pequenininho, que chegou do futebol, né? Essa blusinha aqui é da escolinha dele, do Juventus, que é uma escolinha. É porque ele pediu para trabalhar, quer trabalhar, ele fica jogando aqui, né? Ele está trabalhando aqui do meu lado. E acho importante, né? Tá dando.
E, enfim, então até ali eu fazia muito esse debate muito conceitual, né, que eu considero até hoje muito importante, muita discussão de política pública, a criação das políticas públicas de educação ambiental, sempre participei muito desse debate, no universo escolar, né, da criação de metodologias na gestão ambiental, né, unidade de conservação, licenciamento ambiental, né, assim, hoje muita coisa que é feita de educação ambiental na gestão ambiental pública, né, particularmente unidade de conservação e licenciamento, são metodologias que eu tive a oportunidade de participar da criação, né, então esse era o meu foco. Aí chego na Bahia, né, infelizmente eu não fui no EPEA desse ano, né, mas é onde está a raiz de tudo que eu vou falar daqui para frente, né. Se vocês repararem, tem livro meu que eu faço um agradecimento especial que é Edcinha, minha mãe, né. E aí, olha só como é que a vida é curiosa, né? É, é, a Patrícia aqui, o trabalho da criança é brincadeira, isso mesmo, é um direito, deveria assim ser para todas as crianças, eu concordo, Patrícia, né? E isso é negado já para as crianças, né? O trabalho é isso, né? O criar da criança vem da brincadeira, né? O mundo da criação, do trabalho é isso, né? Enfim, isso que o indígena entende tão perfeitamente que a gente tem dificuldade enorme de entender, de aceitar, né? Enfim, aí chego na Bahia, né, e estava participando da criação de algumas políticas no órgão ambiental e sou chamado para o órgão de águas, né, que tinha, né, o INGAR, era uma gestão de águas, né, era um órgão específico de gestão de águas e tinha um desafio que era pensar a gestão democrática de comitês de bacia hidrográfica, né, e a educação ambiental, como é que ela entrava nisso daí, né? Enfim, não é o tema de hoje, de quem quiser um dia eu explico. E aí, nesse movimento, né, a gente defendia muito, né, era uma gestão muito democrática, liderada por uma figura fantástica na Bahia, que tem uma compreensão muito humana de tudo. E aí se abriu para povos tradicionais, representação de povos tradicionais no Conselho né, de Recursos Hídricos estadual. E já tinha uma disputa ali, né, porque recursos hídricos é uma forma de pensar a água só como recurso, né, e todo o movimento social, e os povos tradicionais, principalmente, defendiam gestão de águas, né, porque a água é muito mais do que um recurso econômico, né? É vida e é o sagrado para várias tradições, né? E aí se tinha assento, né, para alguns povos tradicionais, e entre eles, povos tradicionais de terreiro, né, de matriz africana, e aí numa formação minha, que estava fazendo lá, para sei lá, tinha umas 90 pessoas, uma liderança importante, né, de matriz africana, né, do candomblé baiano, aliás, da origem, né, a Casa Branca, ela pede a palavra e faz um pronunciamento assim corajoso, até eu diria, né, está na presença ali de muitas pessoas, né, e aquilo me marcou muito fortemente, né. E aí eu começo a me aproximar, né, estudar as tradições africanas e participar de certas cerimônias, rituais, e fui me encantando com isso. E também se abre, né, simultaneamente ali, mais ou menos na mesma época, né, até porque conflito de unidade de conservação com povos tradicionais é uma coisa muito presente no Brasil, e aí eu fui conhecendo mais de perto também outros grupos, né, particularmente pescadores artesanais, ribeirinhos, caiçaras, alguns extrativismos, né, específicos, no norte, enfim, e quilombolas, né. E a vida foi me levando cada vez mais para esses grupos. Eu não sei nem explicar direto, exatamente como, mas foi me levando cada vez mais para dentro desses grupos e foi acontecendo e eu fui me encantando completamente com a sabedoria dessas pessoas e com o modo como eles como vivem, né, o seu cotidiano.
e a riqueza disso, né? E é impressionante, né? Porque como é que para eles algo que me impressionava muito desde o começo, né? Muitas coisas, né? Muitas coisas, sim. Eu estou falando algumas coisas, né? Mas era comum a todos esses povos tradicionais uma relação orgânica com a natureza, né? Orgânica, né? E que quando a gente fala em preservação ambiental, sustentabilidade, isso não chega para eles, não chega porque esses são conceitos criados por nós a partir de uma cisão, né? Uma cisão metabólica estabelecida por essa sociedade. Né? Só que para eles essa cisão não existe. Né? E aí eu vi uma vez o Nego Bispo falando, né, que é um quilombola aí, bastante utilizado hoje em dia até no meio acadêmico, uma liderança importante quilombola, que ele fala assim, a sustentabilidade para a gente é a roça quilombola, é a roça indígena. Assim, não faz sentido criar, né? Assim, ele fala assim, ele fala algo bastante interessante, assim, a academia cria um nome em função de problemas que eles mesmos criam, né? Nós, no caso, nossa sociedade, né? Hegemônica, e depois querem convencer a gente a adotar esse mesmo conceito, né? Só que para a gente ele tem um outro sentido, porque assim a vida para a gente é uma outra coisa. Então a minha roça é sustentável, eu não preciso falar de sustentabilidade, né? Não preciso falar de ecologia, né? Isso aí é do mundo de vocês, que querem nos impor isso como uma verdade, né? E isso é uma grande verdade, né? E você começa a aprender, a entender o que é a relação com o mais velho, entendeu? Uma coisa que eu aprendi na África, por exemplo, né, uma coisa muito interessante que eu tive na África, fui para conhecer melhor, né, as raízes daquilo que eu comecei a adotar, né, como um sentido espiritual para mim, né, religioso. E eu reparava o seguinte, assim, andando lá, por exemplo, o jovem, particularmente na Nigéria, quando passa por alguém que tem cabelo branco, né, eles sempre se curvam, né, e para cumprimentar, né, e aquilo me chamou muita atenção. E teve uma vez que eu estava com umas 2 bolsas na mão, e aí umas crianças que estavam brincando na rua, elas imediatamente correram para pegar a bolsa e perguntaram, né, para onde eu ia, para eles levarem a bolsa. Né. É muito singelo isso, né, muito singelo, mas é uma demonstração de respeito que eu acho muito significativa. Né. O sentido do mais velho para culturas que têm na ancestralidade algo muito forte é um sentido de preservação da sabedoria, né, de um povo, né, e de um respeito à pessoa, às suas experiências. Né. É por isso, inclusive, o botar a cabeça no chão, que vocês veem em várias práticas indígenas e africanas, é isso, assim, porque é um duplo sentido de agradecimento. É um agradecimento à terra, né, por ela existir e permitir que a gente possa estar aqui aprendendo e existindo, e é um agradecimento àqueles que são mais velhos e que passaram por ali, e que pisaram ali, né, e que você coloca a cabeça como sentido, né, de reconhecer, né, e de agradecer a esses que passaram antes e que permitiram que a gente estivesse aqui, né, podendo fazer essa conversa aqui, por exemplo. Né. E é interessante que muita gente, às vezes, as pessoas fazem, né, estão numa prática de uma roda de capoeira, por exemplo, e não se percebe por que está fazendo, né, mas o sentido é esse, né, esse duplo sentido. E aí eu fui começando a perceber como é que é muito sensível, né, é tudo muito sutil, as coisas já não são paradas para serem ditas de forma direta, assim, elas se dão e sempre muito numa base muito simbólica, muito corporal, né, muito corporal, né, essa cisão que a gente faz também na nossa educação, né, no corpo não, parece que não pertence a nós, né, o negócio fica, né, corpo muito disciplinado, né, um corpo adestrado, né, para um certo debate intelectual, para eles não faz
sentido algum essa separação, né? Então, você educa no dia a dia, né? Você educa nesses processos da rotina deles, do trabalho deles, do cozinhar, né? Do limpar, do caçar, do plantar, né? Do nadar, do mergulhar no rio, de criar um barco, de você, enfim, né? Isso é aí que se educa, né? Não tem separação, né? E se educa nessas coisas singelas, né? Do modo como você vai se dirigir a uma pessoa, no modo como você vai falar com essa pessoa, né? Então, elementos que para a gente às vezes não são tão significativos, para eles são decisivos. Por exemplo, não tem educação ambiental que funcione com povos tradicionais se eles não se perceberem acolhidos e respeitados. Você pode chegar lá falando o que você quiser, entendeu? Isso não convence. O que convence é eles estabelecer uma relação de confiança, transparência e acolhimento com você. É isso que funciona. Entendeu? Aí sim, aí você pode discutir o que quiser, entendeu? Mas sem isso não tem processo, né? Ele pode até estar ali te respeitando, mas assim não está te ouvindo. Quando acabar ele vai te dizer para você ir embora, né? E acabou. Nada vai além disso. Então tudo tem um sentido muito estético, artístico, né? Alguém colocou aqui a arte parece ser uma saída. Sim, eu diria até que no trabalho com povos tradicionais, eu coloco isso ali, tem alguns elementos que são muito importantes, né? E já são 8 horas, já. Caramba. Sandra, não vou esticar muito não, tá? Mas só para poder amarrar aqui esse finalzinho. Né? Então, eu coloco alguns elementos, né? Mas sem dúvida nenhuma, tem alguns que são assim, indispensáveis para você pensar uma educação ambiental com povos tradicionais. Primeiro, reconhecer isso, que eles têm um saber, né? Um saber muitas vezes milenar, ancestral, né? E que se você quer construir algum conhecimento que gere novas possibilidades na vida para eles e para nós, né, diante dessas formas de opressão, né, e de destruição que a gente vive, que são, né, massivas e acachapantes, né, você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a dialogar, né, você tem que aprender a entender essas sutilezas do sentimento, da emoção, da sensibilidade, do corpo, né? Porque muita coisa é dita pelo corpo, né? Então, esse é um primeiro elemento, né? Nunca se arvorar no sentido de chegar lá e dizendo, olha, eu sei, aqui eu vou dizer para você como é que a gente tem que fazer para se virar, né? E não vai rolar, não vai rolar mesmo, entendeu? Um outro elemento é pela arte, sim, né? Tem muita coisa que você consegue discutir quando você vai para as formas de expressão da arte das mais variadas, né? Tem tradições, por exemplo, quilombola, que sem isso você não consegue abrir nenhum diálogo, né? Então, a dança, a comida, o se alimentar junto, isso não é por acaso, gente, né? O que comer, entendeu? Nada disso é por acaso. Não acho que estão botando ali assim aleatoriamente, porque não estão, entendeu? As cores que usam, né? As formas como cantam, né? As batidas nos tambores, né? Os toques, enfim, você tem que aprender a dialogar através de todas essas linguagens. Não tem outro caminho, entendeu? Que é aí que eles dizem, é aí que eles escutam, entendeu? Então, o mundo da arte, isso que a gente chama de arte, né, mas diferentes expressões humanas, tem uma potência gigantesca, né, gigantesca. Então, assim, esse é um outro componente muito importante. E o outro é isso, é você começar a ouvir a dimensão da ancestralidade, reconhecer, né, essa historicidade presente, né, e também aprender a ouvir as diferentes cosmogonias, né? A gente fica muito preso a uma leitura de mundo que é muito que é válida também, não
discordo, né? Assim, não sou desses que acha que aquilo que vem da Europa não é bom, não é isso. É preciso entender os diferentes projetos e disputas daquilo que é chamado de uma visão eurocêntrica, e aquilo que se constitui como cultura europeia. Mas é importante a gente se abrir, porque você começa a entender sentidos dados na relação do que somos enquanto natureza, na própria história de compreensão do que eles entendem por criação da vida, né, da nossa existência no mundo, né? Então é de uma riqueza muito vasta isso, e vai para um lugar mais constitutivo das pessoas, né? Então, por exemplo, assim, se você pega uma parte considerável de cosmogonias indígenas, tem muito um sentido da relação da criação do mundo com a terra, com a água, e sentido do fogo como algo que gera um movimento. Mas eles é interessante, porque eles colocam que a gente vai chegar nessa fase que a gente está chegando aqui, que o fogo, né, pode nos destruir. Aí você pensa no sentido literal. Aí eu estava conversando com uma liderança indígena e falou, não, Fred, não é no sentido literal. Até poderia ser, né? Diga-se de passagem, né? Você pensar em bomba atômica no sentido literal. Eu falei, não, mas é o fogo no sentido da violência, da intolerância, daquilo que arde, né? Dos sentidos de violência que estão presentes hoje na nossa vida, que isso cresce cada vez mais, e isso nos corrói e nos destrói. Então, quando você, isso é dito há séculos, né? Então é muito interessante, né, você entender aí, né, o fogo como algo que é sagrado e que nos constitui, mas um fogo descontrolado que culmina na violência, na ardência, né, e que pode gerar a nossa destruição, né? Então, como é que eles estão entendendo essa relação dos elementos que nos constituem num certo equilíbrio? Como é que um desequilíbrio pode gerar uma predominância que pode nos destruir, né? É muito belo isso tudo, né? Então, o se abrir para povos tradicionais significa isso, se abrir para outros mundos, para outras formas de se ver no mundo, de ser mundo, né? E de um conjunto de linguagens de aprendizado que a gente, de um modo geral, não tem trabalhado na educação ambiental, não tem vivenciado de uma forma tão próxima, né? Então, é de uma riqueza fantástica, de um aprendizado que eu só realmente tenho a agradecer. E, sem dúvida nenhuma, eu mudei muito de 2000 e pouco para cá, né, com essa aproximação, e sou muito grato pela possibilidade de estar próximo desses povos, né, e de ser aceito por esses povos, né, e de poder continuar aprendendo, né, nessa direção, né, para repensar o meu modo de ser no mundo, né, e que poder também trazer isso para os meus, né, minhas práticas, meus projetos, minhas aulas, enfim, em educação ambiental. É isso, gente. Né, passei um pouquinho aí do tempo combinado, mas, enfim, é tão apaixonante que eu, se deixar, eu fico falando aí, né, um pouco sem E prazo. nós escutando. Ai, maravilhoso. Será que o professor Aloísio consegue se fazer ouvir? Enquanto ele vai tentando o microfone, eu só queria lembrar o nosso grupo da Araucárias, né? Quando o professor Frederico falou na arte, eu lembrei da Michele Sim. no nosso seminário do ano passado, que ela trouxe, a fala dela se referia à educação ambiental nos murais, né, nos muros. Uhum. E foi algo, né, muito especial, como tudo que ela era. Então, eu acho que a gente tem tanta coisa boa para lembrar e para resgatar, né, que até a ideia da ancestralidade aí mexe quando a gente lembra que, de certa forma, ela encarnava muito, né? Essa questão da relação com o povo, com a vida, com as histórias, né? Acho que a saudade boa também é uma saudade, né, Com certeza, com certeza. necessária. Eu não sei se nós já temos pergunta.
Nós combinamos com os nossos alunos, né, e os nossos colegas, professor Aloysio que está ouvindo. Então, talvez o professor Aloysio vá fazer uma colocação aqui, ele sempre nos ajuda a refletir bastante. Eu fiz Enquanto ele muitas vai... anotações e preciso falar um pouquinho, né? Eu também, eu já vou passar. Então, a primeira a Sandra, antes que Oh, ela você que está perca. lá, professor. Mas Não, não, fala, mas professor. o senhor que agora conseguiu, quem sabe fala fale. enquanto dá. A Sandra? A Sandra, e depois o senhor, e eu Tá, volto eu depois, fiz várias então. anotações porque toda a fala do professor Frederico foi me remetendo a muitas ligações do que a gente vem, né, discutindo enquanto grupos, que são vários grupos, né, e nós estamos num caminho de busca também, e desse entendimento, desentendimento do que seria, né, a sustentabilidade, educação ambiental e por esses caminhos, muito questão do bem viver, né, trabalhando a questão do bem viver. Nós também estamos nessa tentativa, né, de nos aprofundarmos em todas essas questões. Mas lá no início da sua fala, né, falando sobre a escrita e como a sua fala ela é espontânea e que ela vai acontecendo assim, né? Me remeteu ao nosso curso. Estamos num curso de letramento acadêmico e acadêmico científico, né? Então, muitos daqui que estão participando aqui conosco, né? Passamos uma hora aqui de 70 pessoas, né? Simultaneamente, né? Alguns já saíram, alguns voltaram, né? Mas o quanto remete a essa formação também que nós estamos, né, num mês inteiro de formação, do quanto a nossa escrita, né, ela precisa também ser um pouco mais livre, mais, né, solta, um pouco mais que tenha mais significados, né, daquele momento que nós estamos vivenciando. Gostei muito da questão que o senhor retomou também do livro, né, que sem a escola é impossível caminhar. Porém, nós precisamos caminhar para além, né? Precisamos caminhar para fora, precisamos e trazer mais, né? Também. Isso. Essa questão toda, ela, né? Vai retomando o que nós já estamos discutindo e isso é muito bom, sabe? É muito bom. Fiquei curiosa sobre o documentário. Eu não vi o nome do documentário. O senhor citou um documentário, só que aí eu fiquei assim, qual o documentário? Eu acho que eu perdi essa parte do documentário, professor. Eu não lembro o nome exatamente, mas fala das quilombolas ali perto de Salvador, que tiveram um processo muito forte de expansão ali da indústria do petróleo. Depois eu vejo direitinho, posso passar para você e você compartilha com o grupo. Ótimo. Eu esqueci o nome. E aí tem essa fala, assim, que é muito, muito, muito significativa, né? Sim. O que é sustentabilidade? Sim. E outra questão foi em relação à questão do que me fez recordar, e eu vou colocar aqui depois nos comentários, né? Uma fala que o senhor fez que me fez lembrar a música Latino-América da Calle 13, que fala você não pode comprar o sol, você não pode comprar o tempo, você não pode comprar a água, você não pode... É uma música lindíssima, que eu vou deixar aqui nos comentários, que eu acho que é bom para principalmente Sim. quem está na escola e quem quer, né, trabalhar. Depois vocês podem, né, eu deixar aqui para vocês esse vídeo, é super interessante e que casa com a fala. Tem a Maria Rita, tem várias pessoas de toda a América Latina que participam, né, desta música, né, elas cantam e traz todo sentido para a sua fala também. Então, eu acho que temos que casar com esse vídeo, né? E aí eu vou deixar agora a professora Luísa e depois no final tem mais uma fala aqui no final que eu gostaria de... Né? Então, professora Luísa, vou passar para ti agora a fala. Que isso! Eu sou coadjuvante, mas tudo bem. Tem presença do Carlos Frederico, me atrevo a dizer umas palavras. No caso, para dialogar com a sua exposição, Carlos, a gente pode considerar que os povos tradicionais eles são constitutivos de uma categoria social que nós usualmente denominamos de subalternos. E, como tal,
dentro das suas condicionalidades, elas têm muitas dificuldades em manter padrões culturais que os caracterizam como povos tradicionais, como é o caso da defesa dos bens ambientais. É claro que nesse mundo, nesse ramo, se estabelecem muitas alianças que são fundamentais para pensar na sobrevivência de outros valores, de outros sonhos, do que o sonho de uma sociedade de consumo que transforma tudo em mercadoria. Agora, você que ainda continua na universidade, eu já estou aposentado, usufruindo do jubilamento, tá? Mas embora eu continue atuando como intelectual em algumas questões referentes às questões ambientais. Então, considerando que a maioria dos universitários com os quais você trabalha, eles são de classe média, sim, e usualmente atinentes a uma cultura de consumo que exige deles o corpo e a alma e a mente. Uma pergunta é, como estabelecer um diálogo frutífero entre essas realidades tão díspares, de tal forma que a gente possa pensar um projeto de educação ambiental que tenha viabilidade de ter um certo grau de sucesso nesse contexto tão polarizado que vivemos no Brasil. Um grande abraço, Carlos Frederico. Obrigado, Luiz. Prazer te ouvir, né? Eu acho que tem dois aspectos assim, que eu percebo que começa a acontecer em alguns lugares, muito timidamente, mas começa a acontecer. Um é, de fato, né, uma abertura para uma aproximação e um diálogo com esses diferentes saberes, né, e modos de viver. Então, começa a perceber, assim, algumas escolas vêm fazendo alguns movimentos nessa direção, né, universidades também, né, então já começo a ver presença de indígenas, de quilombolas em aulas, ministrando cursos e participando de debates que antes não participavam, né, não eram nem convidados, ou muito raramente, inclusive na educação ambiental, né, era convidado apenas como, né, só para ficar apresentando stand, né, assim, ou trazer os seus artesanatos e botar no canto do evento, né, numa coisa distanciada, né, e não participando efetivamente do debate, né. Então, eu vejo, inclusive, pessoas desses movimentos, particularmente indígena e quilombola no Brasil, fazendo um movimento intencional, isso é deliberado do movimento, tá? Que é de lideranças fazerem uma trajetória acadêmica para poder fazer o debate por dentro da academia, né? Então, isso tem acontecido, né, particularmente nesses dois movimentos, né, que tem um grau de organização maior e eles entenderam a importância de ocupar a universidade também. Então eu vejo um primeiro movimento nessa direção, tenho visto, né, algumas pessoas fazendo debate, defesas de pós-graduação que envolvam esses assuntos, chamando griots para participar da defesa e numa condição, né, não vou dizer de banca porque eles não assinam, né, mas sentado na mesma condição da banca, né. Aliás, eu participei de uma em particular que eu achei muito interessante e de uma outra mais recentemente, mas uma que me chamou muita atenção foi na Federal da Bahia, que a menina faz uma discussão fantástica, diga-se de passagem, sobre a relação da capoeira Angola com a educação ambiental e da relação de elementos que compõem a origem da capoeira, né, que tem a ver, evidentemente, com as suas raízes africanas, né, com os movimentos circulares e a circularidade, como é que isso é interessante, importante para a educação ambiental. E ela chama para a banca, né, 3 mestres angoleiros, melhor dizendo, né, e que são muito expressivos na Bahia, e eles participam do debate, né, junto. Então, eu acho que esse é um movimento importante, né. Um outro movimento que eu tenho visto, não é tão simples, mas particularmente para quem está na educação ambiental, eu acho fundamental, é conhecer, visitar, entendeu? Visite, vai lá, entendeu? Passe um tempo, né? Durma num quilombo, durma numa comunidade indígena, durma
entendeu? Numa comunidade caiçara, participe das suas práticas, das suas rotinas, né? Se não quiser ir tão distante, vá de um assentamento, entendeu? O MST às vezes faz essas relações com escolas, né? Vai lá, acordar assim, o que é acordar às 5 horas da manhã para mexer na terra, entendeu? Então, isso muda muita coisa, né? Quando você pega numa enxada e mexe na terra, muda muita coisa. Né? Não precisa ser muito tempo, não. É o tempo suficiente até para dar aquele calinho assim que fica sangrando um pouquinho, né? Então, mas como é que é gratificante isso, né? Porque dá um sentido de realização, porque é mais do que esse sentido de realização. Deixa eu explicar melhor. Quando você é parte, né, consciente de todo o processo daquilo que você cria na sua vida, daquilo que você produz, né, a sua relação é de total integração, entendeu? Quando isso é quebrado, né, porque é imposto por um terceiro ou por uma necessidade de sobrevivência, né, você não se enxerga naquilo que você realiza. Né? Então, quando a Luísa destaca a questão do consumo, é exatamente isso. A gente consome um monte de coisa que a gente não tem a menor ideia do que está envolvido naquilo ali. Né? Da onde vem, né? Do sacrifício de pessoas, da exploração de trabalho, né? da exploração da natureza, né? Enfim, né, do custo disso, do preço que é dado, para quem é voltado, né, de como isso é distribuído na sociedade. A gente simplesmente, né, o que a gente faz na nossa loucura do dia a dia estou com fome, eu vou ali, né, se eu estou na rua, eu vou num aquilo e como, né, mas na verdade a gente não pensa sobre aquele arroz, sobre aquela salada, não pensa sobre nada disso. Né? E, aliás, eu diria que esse é um terceiro elemento, para além das questões de povos tradicionais, é isso, forçar essa compreensão mais integral, né? Assim, é uma questão de método aí, né? Que eu sempre defendi. Né? Essa compreensão de totalidade social é fundamental, né? Você entender essas conexões, né? De que quando você está discutindo, né, o que faz com, sei lá, uma garrafa PET, né? Não é só a garrafa PET que está em jogo, né? Tem muita coisa que é antes da garrafa PET que está em jogo, né? E que gera aquela garrafa PET. Né? E se você não entender essas relações, né, às vezes você fica muito naquilo que eu, né, sempre chamei muito de, às vezes, preso num julgamento moral, que não é saudável do processo educativo. Né? Porque aí você passa a dizer assim, a Sandra faz isso? Tá, a Sandra, olha, né, não é muito legal, não. Hein? E aí vai para um julgamento moral, entendeu? E aí eu de fora julgando a Sandra. Quem sou eu para julgar a Sandra, entendeu? Porque a Sandra faz isso ou faz aquilo. Né? Tem que compreender a vida da Sandra, né? Para entender o porquê que faz ou não, e mais do que isso, porquê que ela, né, o acesso e o estímulo a certas coisas, né, levam a ela uma necessidade de determinadas coisas. Né? Isso é muito mais interessante do que ficar só julgando. Né? Às vezes na educação ambiental tem um tom moralista, assim, de julgamento, né? Assim, você, né, faz isso ou não faz? Você faz aquilo ou não faz? Você usa aquilo ou não usa? E isso não é saudável do ponto de vista da educação. Né? Eu tenho uma questão, professor Frederico, vou tentar ser bastante breve, talvez até relacionado com a ideia de método, no sentido de o que podemos pensar em termos de perspectiva metodológica, considerando esse momento pós-pandemia, não gosto nem desse termo, mas esse momento que a gente viveu, ele nos trouxe algumas características que elas aparecem no seu relato. A relação prazer-trabalho. Em algum momento a gente gostou de ficar trabalhando em casa, mesmo que fosse no computador, vivendo uma vida mais, né, de família. A questão do tempo. Né? Nós somos obrigados a interagir com outra condição temporal, porque não dava. Tanto é que agora a gente está vivendo uma situação bem emblemática, porque juntou um monte de atividades do momento online com o presencial e está precisando concentrar tudo isso aí, né? A própria questão da linguagem, compreender. Então, assim, a minha pergunta é:
nós estamos sabendo aproveitar isto que, infelizmente, né, a pandemia nos forçou. Uhum. É, eu acho assim que é muito contraditório, né, assim, o que eu percebo desse movimento, né? Eu acho que tem alguns elementos que ajudaram, por exemplo, isso aqui, né? Por um lado é interessante, né? Eu não preciso ir até aí para poder, e às vezes as viagens, né? Também a gente vai ficando mais velho, vai ficando, né? Eu viajei muito, né? Realmente viajei muito, muito, assim. Eu não tenho noção de quantas vezes eu peguei avião. Eu me lembro que teve época, assim, eu estava tão envolvido em falas na universidade, na construção de políticas públicas, em projetos variados de educação ambiental, que eu cheguei a viajar para 3 lugares por semana, né? Chegava uma hora que às vezes eu acordava, eu não lembrava exatamente onde eu estava, eu tinha que acordar, parar assim, pensar, peraí, onde é que eu estou mesmo? Calma, 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 calma. Peraí, o que eu estou discutindo o quê? E eu, como sempre, circulei por temas os mais variados, né? Assim, unidade de conservação, licenciamento, currículo, formação de professor, né? Eu me lembro aí no Sul mesmo, eu fazer isso, eu estava num evento em Erechim, discutindo currículo, e um dia antes eu estava em outro lugar, que eu não me lembro mais aonde, discutindo unidade de conservação, acho que era no Paraná, né? Porque a gente conseguiu fazer uma coisa com o IBAMA e CMBio na época, bem interessante. Assim, eu sempre tive essa facilidade, mas isso também teve um custo na minha vida, né? Gigante, gigante, né? E que está lá no livro, né? Está lá quando eu falo assim, eu passei uma época, porque é isso, você começa a ser pautado, né, por uma urgência, mesmo no sentido bom daquilo que a gente está buscando, mas é uma urgência do tempo do capital, não é o tempo nosso, de necessidade de tempo para poder amadurecer e realizar algo, né? Isso é outra coisa que eu aprendi muito com os povos tradicionais. Você precisa respeitar o tempo das coisas, né? Às vezes a gente fala isso, né? Os nossos mais velhos falavam isso, nossos avós e tal, né? Calma, filho, tudo tem seu tempo. É claro que isso é uma frase que às vezes, né, é usada para sentidos muito variados, mas enfim, mas tem uma sabedoria embutida, né? Assim, as coisas precisam ter um tempo, né? Assim, você tem que ter tempo, né, para amadurecer as coisas. Você sabe que o relógio ele é introduzido, né? Tem algumas discussões na sociologia muito interessantes sobre isso. A tecnologia para gerar o relógio é muito anterior ao momento em que ele passa a ser de fato utilizado, né? E o relógio ele aparece exatamente com o avanço da Revolução Industrial, do capitalismo, né? Por quê? Porque isso, o valor passa a ser medido pelo tempo, né? A medida do valor, né? E nessa hora o relógio passa a ser definidor, né? E aí ferrou, né? Então, assim, é interessante porque gerou, sim, né, possibilidade, pelo menos para nós, né, com um certo tipo de trabalho, uma aproximação até familiar. Isso para mim também gostei, né? Eu fico mais perto do meu filho, né? Ele entra aqui e tal, né? Ele senta para trabalhar, né? Enfim, né, separam para tomar um cafezinho com a esposa. Se você está na rua, esse tempo não existe, né? Mas, por outro lado, muitas vezes também a gente foi sufocado por esse outro tempo, né? E pelo afastamento também das pessoas. Eu percebo que isso na juventude teve um peso muito grande, né? A necessidade do afastamento, né? Então você tem uma juventude aí problemática. O meu filho pequenininho também tem uma geração aí que está sendo estudado na educação infantil, que é uma certa dificuldade de maior sociabilidade, porque eles passaram esse primeiro momento deles, até 2 anos, sem contato com pessoas, né? Então, isso gerou dificuldade, por exemplo, de maior sociabilidade, né? Então, assim, as coisas são muito... Mas, por outro lado, claro que disso vai envolver muito também uma certa condição, né? Um nível de condição financeira, isso também seria preocupante, mas a gente também percebe o grande interesse pelas questões do ecoturismo, né? Se nós formos olhar a expansão do movimento da busca por voltar e ter os seus lugares próximos da terra, né? Mas, por outro lado, também está muito vinculado a uma certa condição de posse, né? Sim, sim, sim. Porque tem questões... Aí tem que entender, né? Assim, a relação
aquele que está inserido, né, nesse mercado de trabalho, né, e aí as desigualdades aí geradas das formas diferenciadas de exploração, né, que se estabelece, e que é distinto da relação de expropriação desses povos tradicionais, né, isso que o Luiz falou. Então postos numa condição subalterna, né, e estão por motivos diversos, né, então eles não entram na forma de exploração direta que o capitalismo impõe, né, pela relação assalariada ou de, né, exclusão de qualquer possibilidade de inserção no mercado de trabalho, né, mas se estabelece por outros mecanismos, né, que é a expropriação direta mesmo da terra, da biodiversidade, dos saberes, né, das culturas, enfim, né? Então isso varia muito, né? Isso que você colocou, mas sim, eu percebo que ainda que a situação tenha se agravado, né? Há movimentos, né? Que é isso que traz a esperança, né? No sentido do esperançar mesmo do Paulo Freire, porque se a gente não enxergasse isso, né, seria terra arrasada total, né? É porque a gente, na verdade, vê esses movimentos de grupos, de setores, né, de certos povos, de movimentos sociais, que vão retomando aspectos, né, até que colega aqui colocou, né, cosmodivisões ancestrais, por exemplo, esse é um assunto que não... né, o Luiz Henrique, né, esse é um assunto quase que proibido, assim, há 15 anos atrás, entendeu? Ninguém queria discutir isso, né? Hoje não, as pessoas estão interessadas, né? Outro dia mesmo passei o vídeo do Krenak, né? A gente passou até a Stefânia aqui, ó. A Stefânia passou por aqui, agora eu não estou vendo mais. A gente usou lá um videozinho, né? Falando da origem do mundo, origem da vida, origem do universo, na verdade, na cosmovisão indígena, através do mito das serpentes, enfim. Muito interessante, né? Isso era impensável, né? Assim, isso então, e abre a nossa cabeça, né? Abre, inclusive, para um A sentido simbólico. postura, né, eu vejo como um momento extremamente importante, né, o que aconteceu quando os povos, né, foram lá para Brasília, na votação do marco da terra indígena, né? Aquele movimento, ele tem toda uma condição de ser trazido para o campo da sala de aula. Eu tenho que falar do meu Sim, campo de sim, trabalho, sim. né? Como o significado daquela postura que, inclusive, conseguiu adiar por tempo, né? É, Indeterminado a votação. Aliás, você falou um ponto que eu acho muito importante, né? Puxando aqui o velho Saviani, né? Muitas vezes se perguntou assim, o que são esses conteúdos culturais mais universais, né? É exatamente o que você falou. Quando ganha uma dimensão pública, né, isso ganha um sentido de significado muito forte para o processo educativo escolar nosso, Uhum. né? Então, o que ele está chamando de conteúdo cultural universal é exatamente isso. Então, assim, quando o movimento indígena traz a público um debate sobre, né, sobre a terra, né, e a necessidade do Estado reconhecer o seu direito à preservação do território indígena, ele coloca num lugar de um debate público, ou seja, universal para a nossa sociedade, né, para o Brasil, né, ou seja, um debate nosso passa a ser uma condição, né, não é só da vida deles, né, da vida de todos nós, né, quando está botando isso em jogo, fala assim, mas afinal de contas, né, tem direito ou não tem direito? O que tem direito? Né? Por que tem direito? Por que não tem direito? Né? Aí você começa a trazer questões que são constitutivas da sociedade brasileira. Né? E aí você coloca o debate dos povos tradicionais num lugar que não é só um lugar periférico de uma certa simpatia. Eu vejo assim, eu vejo um problema às vezes. Eu acho que melhorou muito isso que eu vou falar agora, mas eu ainda vejo problema, que é um tratamento dessa discussão dos povos tradicionais como uma coisa assim de uma curiosidade simpática. As pessoas têm Tem que passar curiosidade, disso. tem uma curiosidade, tem uma simpatia, entendeu? Todo mundo quer dançar jongo, né? Todo mundo quer dançar maracatu, mas assim, você entende de onde vem? Entendeu? E por que aquilo foi feito? Você já parou para pensar que todas as batidas que vêm de cultura africana e cultura indígena, elas têm uma força no pé e no quadril? Isso não é por acaso, gente. Não é por acaso.
entendeu? É que eu não tenho tempo de desenvolver isso aqui, mas está longe de ser por acaso. Isso tem, inclusive, um sentido de sacralidade, né? E de reconhecimento da terra. É por isso que a batida é do quadril para baixo, né? Todas elas são. E mais do que Acho que isso... a gente vai ter que fazer mais umas 3 sessões aqui, um curso. Pode ser. E tem relação de trabalho. Por exemplo, o jongo, se você parar e prestar atenção nas letras do jongo, é tudo relação de trabalho. Como é que eles faziam para extrair um determinado fruto, pisar no fruto, né? Aquela pisada, vai para frente, vai para trás. O café, né? Tem tudo, entendeu? Assim, então é um simbólico que tem a ver com a materialidade, entendeu? As coisas não estão desconectadas, né? E isso é muito forte, assim, não há essa separação. O mundano e o sagrado não estão separados, eles são uma coisa só, né? O sambar é sagrado, entendeu? Então, Olha, o povo aqui está em plena curiosidade, basta ler aqui os comentários do povo. Acho que despertou aqui. entendeu? Se era sua pretensão, está alcançada. Assim, porque é isso, né? Assim, então, quando você traz para esse lugar, isso ganha um outro sentido de discussão do conteúdo. Não é só essa curiosidade, né? Porque, assim, honestamente falando, muitos eventos de educação ambiental, até muito recentemente, era isso. Você botava assim, vamos fazer uma roda de dança indígena. E o pessoal dançava porque era muito legal, entendeu? Você se divertia, você abraçava o outro e tal. Aí, isso é É muito uma pouco, parte. gente. É uma parte, pois é, isso é muito pouco. Assim, é legal, extravasa, né? Depois de um evento, então, o dia inteiro, é muito legal, mas não pode ser tratado só nesse lugar aqui é o momento do lazer. Não, gente, isso é de uma profundidade gigantesca, entendeu? Quer Uma indicações de ciranda, uma indicação. leituras. Professor Frederico, quer indicações de leitura, talvez assim umas 2 ou 3 numa ordem crescente. Tá. Eu tenho que achar, assim, muito disso que eu estou falando são coisas que eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo, conversando com ele, fazendo, né? E me soltando também. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, né? Por exemplo, a dança muito grande, outras coisas não, mas a dança para mim é uma dificuldade, né? Mas é interessante você também observando os seus limites, o porquê dos seus limites, né? Por que a gente é oprimido? Né? Isso tem a ver com questões pessoais, de trajetória pessoal, né? Por que você se sente difícil para você dançar, ou cantar, ou falar, né? E a gente vai naturalizando isso tudo, né? Interessante isso. A Isabel vai falar nos ritos e mitos de passagem, né? É, Que nos conformam dentro é, desse universo ecológico. não, sem dúvida, assim, e é isso, né? E vai ficando, né? Eu sou assim mesmo, né? Não, você não é assim mesmo, né? Na verdade, você se configurou dessa forma por muitas questões na tua vida, né? Não, por exemplo, assim, em projetos que a gente trabalha no licenciamento, aproveitando aí que a Stefania apareceu, né? Não sei se tem outras pessoas também que fazem trabalho no licenciamento, por Pessoal da exemplo. Repair, que a Irene mandaram um abraço aqui Legal. também. E nossos colegas da Rede Araucárias também. Reassunto aqui também. Legal, muito bom. Por exemplo, assim, você vê trabalhos quando você começa a mexer com isso, com essas expressões corporais, o teatro, né? A gente introduz muito o teatro em alguns projetos, né? O quanto isso representa de libertação, principalmente para as mulheres. Eu tenho falas assim gravadas, depoimentos que são impressionantes, né? Enfim, tem muita coisa, né? É muita coisa, né? Isso é tão sério, né? No nosso seminário do ano passado, daqui a pouco alguém nos questionou, puxa, mas não trouxeram nada sobre a questão de gênero e ambiente. Então, no grupo ninguém se apercebeu dessa necessidade. Aí Uhum. eu me dei conta do quanto isso estava distante, que a gente nem se apercebeu que faltou, É, né? Não, sem dúvida. Esse é um outro ponto aí que merece um tratamento específico, né? Enfim, esse é um outro ponto também que tem muita relação muito estreita com a discussão de tradicionalidade. Mas, enfim, gente, sim, tem muitas coisas, né? Muitas coisas, né? Enfim, que muito disso que eu estou falando é em cima da vivência mesmo, né? Não são coisas nem que eu li, não. Né? São coisas que eu fui
fui Ainda vendo, falta né? escrever, professor. Não, pois é. E tem muitas perguntas, eu não sei o que eu faço. Eu vou só ler e eu queria concluir uma para a gente, né, Tá, fazer o encerramento, né? Mas ali diz Para a como os gente órgãos... agradecer e pra gente dizer que, coitado, vai estar agora na nossa Sim. lista. Então, assim, ali diz a Aline, né, como os órgãos ambientais podem colaborar de maneira efetiva nesse processo. Depois a Juliana, ela fala de todos os seus aprendizados junto aos povos tradicionais, qual foi o mais significativo ou que, de certa forma, mais mexeu com as tuas estruturas acadêmicas. E eu gostaria que voltasse um pouquinho, eu sei que é muito breve, né, na questão da ancestralidade. Uhum. Tá. Bom, a primeira como é que foi dos órgãos ambientais, foi isso? Assim, olha, eu acho que tem um caminho, sim, é um caminho que a gente tentou, conseguiu com o IBAMA em particular, né, o IBAMA e CMBio tem uma pegada hoje mais próxima disso aí, por um conjunto de normativas que a gente conseguiu ir criando, né, que estabeleceram o modo como a educação ambiental, que diretrizes, né, melhor dizendo, a educação ambiental deve seguir no licenciamento ambiental, nos projetos de unidade de conservação e de gestão de águas, né. Também tem uma norma específica para gestão de águas e que se abre muito para esse diálogo e a gente tem que se apropriar dessa legislação, inclusive forçar para os órgãos estaduais. Não é simples, tem 2 estados onde eu fui literalmente, 2 não, 3, né, proibido de circular no órgão ambiental, porque aquilo que eu queria levar para o licenciamento ambiental estadual, né, trazia muito essa pegada, né, de explicitar, né, os conflitos ambientais, né, de assumir uma posição ao lado desses grupos subalternizados, né, e de valorizar os povos tradicionais como aqueles que são mais afetados por essas transformações, né, econômicas que são autorizadas pelo licenciamento ambiental, né. Então, assim, existe uma legislação, tá? Existe toda uma perspectiva que depois eu posso, um outro dia, explicar estritamente isso, que é uma discussão longa de como é que isso foi feito. O Quintas tem uma participação enorme, meu irmão mais velho, né? Enfim, é difícil dizer assim, a mais significativa, todas são muito significativas, né? Mas para mim, em particular, não quer dizer que sejam melhores, né? Ou tenham mais profundidade do que, né, outros povos tradicionais. Para mim, o que pesa e pesou muito são os povos tradicionais de matriz africana, né, e os quilombos em particular. Para mim tem um peso muito forte porque mexe em raízes de coisas que eu acredito profundamente, né? O culto de Fá é um culto oracular, né, africano, né? Então é pouco conhecido no Brasil, tem nomenclaturas distintas em função aí de misturas variadas, né, de como foi aparecendo no Brasil. Então, para mim, o universo quilombola e dos terreiros é algo muito profundo e mexeu com todas as minhas estruturas acadêmicas, sem dúvida alguma, todas as minhas estruturas, não só acadêmicas, não, todas, né, e realmente, enfim, ampliou muito, né, a minha compreensão de mundo e do que eu estou fazendo aqui, né. E termino com a questão da ancestralidade, né, porque a ancestralidade particularmente é muito forte aí, né. Eu diria que tem uma vez perguntaram para mim assim, qual é a diferença de ancestralidade para os povos originários indígenas, né, e para os quilombolas. Tem um elemento, acho que eu fiquei pensando muito sobre isso, levei um tempinho para responder. Assim, os povos originários, eles remetem a uma ancestralidade sem uma identificação pessoal, né, porque é muito antigo, né, porque são originários, né. Então você vai ver remete a histórias sem tempo, né. Tem um elemento aí disso, de cosmogonia e de sentidos na nossa existência que são muito atemporais, né. Na cosmogonia, não diria nem cosmogonia, né, mas enfim, na ancestralidade vinda para uma leitura quilombola, isso está presente, sim, porque tem elementos que são de identificação mesmo, de princípios, né? E quando a gente fala de raiz na ancestralidade, o que é o intocável são certos princípios, gente, de valores,
de modos de você agir que são intocáveis mesmo, né? Isso sim é intocável, né? Mas agora a cultura, ela é absolutamente dinâmica, né? Mas o quilombola, ele tem um elemento que é muito interessante, né? Porque como é uma história de luta mais recente, né? Eles conseguem remeter às figuras humanas, entendeu? Então, assim, praticamente todo quilombo, ele consegue remeter assim, aqui quando o dono seu João chegou aqui com a dona Maria, né, e plantou o primeiro pezinho de cenoura, não sei o que lá, o fazendeiro tentou tirar, não sei o que lá, e aí começa, né? E aí tinha não sei o que, eles faziam, né, rituais com ervas assim, assado, né? E aí curavam as pessoas assim, e a parteira fazia assim, não sei o que, aí pronto, aí que começa a vir, e aí transborda, né? Transborda, né? Há uma identificação de nomes, o que é muito bonito, né? Muito bonito, eu diria, né? Porque a gente não lembra o nome do nosso avô muitas vezes, né? E eles estão lembrando de 4, 5 gerações para trás, né? Ou até mais às vezes, né? E eu falo eu mesmo, assim, eu também admito, assim, não lembro o nome de mais quase ninguém na família, né? Para trás, né? E nem valorizo isso, né? Não estou dizendo que, né, não é. E quando eles falam na valorização, não é no sentido de eram pessoas perfeitas, não era isso, não. É nesse sentido de que estou aqui porque eles estiveram antes, entendeu? É diferente, né? Não tem essa coisa assim de fez certo, fez errado, não é nada disso. Aliás, geralmente essas dualidades nem estão presentes na cabeça deles. Fizeram o que tiveram que fazer, entendeu? E o Né? moralismo, né? Não tem, não aparece, entendeu? É assim, eu sou o resultado disso tudo aí, entendeu? Então isso é muito forte, né? E isso dá uma, e acho que esse é um outro elemento forte no enfrentamento de tudo que a gente está vivendo, que essa esperança, né, freiriana, ela ganha um sentido muito realista, sabe? Muito presente. É muito presente, porque são raízes tão fortes que, assim, você consegue projetar algo para frente, sabe? Você tem futuro. O futuro está presente, entendeu? E é coisa que você não vê na nossa juventude, que não tem raiz, sabe? Assim, não é por acaso que muita coisa quilombola eles representam com a árvore, com raízes fortes, grandes. Você pode reparar isso. Tem muito do simbolismo quilombola que é vinculado a isso, né? A coisas com raízes, né? Ou com representações africanas, né? Que para dizer isso assim, né? Pode acontecer o que aconteceu, mas assim, né? Tem raiz, né? Então e se tem raiz, a gente consegue a árvore consegue crescer e projetar, né? E acho que esse o último aprendizado, né, que eu tive, assim, que eu deixaria aqui para vocês, né? Porque é algo que eu vejo na nossa juventude uma total falta, né, de esperança e de projeto de vida, assim, né? Estava falando sobre isso, tem uma filha Sim. adolescente, né? E assim, é isso, assim, você vê muito, assim, né? Assim, a minha geração tinha mais essa coisa, pelo menos um ideal, né? Vamos fazer a revolução, vamos, né, mudar o mundo, vamos, sei lá, né? Revolução feminista, vamos, né, mudar as relações. Hoje você vê uma garotada, claro que tem exceções, né? Mas muito sem esse horizonte de alguma coisa assim que motiva, né, que dá um sentido assim, vamos lá, né, e não é à toa que é uma geração muito depressiva, né, com quadros enormes de necessidade de remédio e de suicídio, né, assim, os nossos dados de suicídio na juventude são assustadores, gente, assustadores. Procurem se informar sobre isso no mundo acadêmico mesmo. Assim, outro dia estava vendo aqui, né, aqui na UFRJ, na Unirio, assim, a quantidade absurda de pessoas, de jovens se matando, né? Então, é isso, porque não tem sentido, muitas vezes, a vida para essas pessoas, né? E a gente não conseguiu dar um sentido, né? Enfim, né, me lembrei até de um livro do Marx que ele fala sobre isso, né? Sobre o suicídio, né? Enfim, mas é um texto mais, não é dos badalados, não, mas ele vai falar disso, do porquê que as mulheres francesas se matavam, da classe média, se matavam no século XIX,
né? E ele fala disso, assim, da hipocrisia da nossa sociedade, né? Que cobra dela uma moralidade, né? E aí quando ela não se vê naquilo ali, né, ela se mata, né, e aí assim, é hipócrita porque julga a mulher pelo que faz, né, porque se matou, mas na verdade nenhum de nós foi capaz de dar um sentido à vida dela, né? Nós, enquanto humanidade, né, não conseguimos acolher para dar um sentido, né? Enfim, mas são muitas histórias, né? Tem uma pergunta que não sei se vai poder ficar para hoje ainda, né? Se a população rural é tradicional. Não necessariamente, né? Não necessariamente, né? O que define a condição de tradicionalidade, né, são os laços com a sua terra, né, um reconhecimento nominal da sua terra, né, ele reconhece a sua pedra, a sua água, a sua terra, sua daquele coletivo, né, não pessoa, né, características culturais que são marcantes e definidores desses valores, né, onde eles marcam a identidade, né, então tem o que a antropologia chama de de traços culturais, né, porque não é a cultura fechada, né, mas são traços culturais, porque é onde tem os marcadores de identificação, né, que dão identidade a eles como pertencente a um determinado povo, né, se auto-reconhece ali como pertencente a esse povo, né. E claro, se você quiser entrar numa discussão econômica, tem outros elementos também que são considerados, né, práticas não mercantis, né, formas de produção não privadas, forma de sociabilidade da produção, relações escassas com o mercado, baixa tecnologia e tecnologias adaptadas aos ciclos naturais, enfim, aí você tem um conjunto de formas de entendimento que nós classificamos, né? Não são eles que se autoclassificam, somos nós que classificamos, Sim. né? E aí quando eu digo não todos, porque é isso, né? Você tem hoje população rural que se inseriu completamente numa lógica industrial, né? De produção de larga escala, enfim, a mesma coisa em relação à pesca, né? Nem todo pescador é hoje pescador artesanal, né? Você tem a pesca industrial, é onde esses laços foram todos quebrados, inclusive laços de familiaridade, né? Que é outro aspecto. Nas relações tradicionais, né, a produção, né, material ela é vinculada à própria organização familiar, né, diferente do que é no mercado industrial capitalista, né? Enfim, então tem traços aí Então, a culturais. Aline e a Verônica, eu acho que essa antecipação aí ajudou, né? A questão que vocês colocam em relação a ribeirinhos, né? E a Sim, Aline sim. em relação à população rural. Acho que dá para começar a pensar a partir, né, da colocação do professor Frederico. Gente, Uma infelizmente, noite maravilhosa. não tenha dúvida que o meu pequenininho está esperando para eu comer com ele, Sim, entendeu? estou esperando. Ele não, e Sim, outra coisa sou eu que faço ele dormir também, então ele não vai dormir enquanto eu não deitar com ele e contar uma historinha, né? Sim, não, Isso. não, nós já estamos por hoje, satisfeitas. Aliás, aceito dicas de histórias, viu? Porque eu não sei, eu já contei tanta história que eu faço. Aí ele fala, Ah, essa não, não, essa eu já ouvi. Eu falei, meu filho, eu não sou um contador de histórias, meu mas, arsenal de histórias já mas é que acabou. algumas são perfeitas para o momento, né? Aí eu fico inventando Assim, história as também. minhas partes, eu acho que a gente teve um momento maravilhoso, né? A gente dizia para os nossos alunos, aqui está vindo, né, que eles teriam um momento com alguém muito especial e com certeza foi, né? Um agradecimento muito grande. Agora o senhor ficou no nosso caderninho, professor Frederico. eu quero Logo, agradecer, né? Agradecer muito o aceite, né, professor? Aceite por estar aqui conosco, né? E agradecer as pessoas, né, os participantes aqui que ficaram todo esse tempo, né? E que essa live ela fica gravada, né? Que ela também, né, pode ser olhada e reolhada novamente, fica para a história, como eu sim, sempre falo, né? E gostaria de encerrar, vai. então, com uma frase do Emicida, tá? Também, né? Trazendo a arte novamente, que se usa. É uma frase que é usada pelo meu companheiro, ele traz muito essa frase. Eu digo assim, agora, quando o professor falou aqui,
o Ricardo, ele deve estar assistindo também, e o professor falou sobre a ancestralidade, e o Emicida traz uma frase, né, que ele fala: o Exu matou um pássaro ontem, com uma pedra que só jogou hoje. Eu acho que é mais ou menos isso, né, aí, professor? É isso mesmo. E que você quis transmitir, né, em relação a essa questão? Está tudo conectado, não? Esse tempo, né? Esse tempo, ele transita entre o presente, passado e futuro, né? É isso mesmo. Né? Essa frase é bastante forte para as tradições, porque é isso mesmo. Bem colocado. Eu Um acho que agradecimento muito grande. Esse vídeo vai para a Rede Araucárias, né? Que a gente disponibiliza e com certeza, né? Se o senhor tiver mais tempo no futuro, nós vamos querer mais desse tempo. Obrigado, gente. Nossa gratidão, então. Maravilhosa. Obrigado. Fiquem bem, cuidem-se e até breve. Até breve. Grande abraço. Tchau. Grande abraço, boa noite. Boa noite, gente.